Irmãos, graça e paz. Boa noite. Ô Ricardo, você tava suando desse jeito também, cara, a última vez? É calor aqui, né, cara? Sei aí, mas aqui tá tão quente, a gente tá... Dá um suador, né? Irmãos, graça e paz, boa noite. É bom estar aqui. É bom partilhar com os irmãos aquilo que Deus trouxe ao meu coração. E brinquei com o Ricardo, mas todas as vezes, irmãos, todas as vezes, sem exceção, a Karen me acompanha nessa jornada aí já tem uns 20 anos, né, linda? Todas as vezes que eu vou ministrar louvor, vou tocar, ou vou ministrar a palavra, é como se fosse a primeira vez. Então, a tremedeira vem, é normal, né? O suador vem, glória a Deus pelo ar-condicionado. E eu quero meditar um pouquinho com os irmãos. Recentemente eu dei uma aula para os jovens, e essa aula foi sobre compromisso e comprometimento, né? E esse tema me chamou muita atenção porque eu confesso para os irmãos que mexeu muito comigo. Então, quando a gente vai preparar um estudo, pelo menos quem é professor de escola bíblica, né, pensa muito bem nisso. O primeiro estudo tem que falar com a gente. Tem que ser como o pastor fala, né, um soco na boca do estômago nosso, quem vai ministrar e quem vai falar. E pode ter certeza que esse foi um tema que me balançou demais. E eu quero compartilhar com os irmãos, né, acerca de compromisso e comprometimento, né? O pessoal que é da área de finanças aí, está acostumado com mexer com dinheiro e tal, sabe melhor do que eu que quando você compra algo parcelado, você assumiu um compromisso financeiro. A partir do momento que você começa a não pagar, o crente não faz isso, né? Glória a Deus, amém. Mas a partir do momento que você começa a pagar por alguma coisa, né, que aconteça, aí se tornou dívida. Então você tem um compromisso financeiro. Compromisso, ele é algo que é assumido. Vamos fazer um compromisso de estar aqui na igreja na quinta-feira às 19h30 para cultuarmos ao Senhor. É um compromisso, né? Isso é um compromisso. Não vou pegar a definição da palavra nem nada, mas compromisso é isso, é uma promessa, né? É com promessa, né? Compromisso, alguma coisa nesse sentido. O radical é algo nesse sentido, né? Só que tem uma diferença muito grande de compromisso com comprometimento, né? O comprometimento, ele é você envidar esforços para honrar o seu compromisso. Eu pensei que a água era para mim, irmão, mas eu tenho aqui, viu? Eu tenho aqui a garrafinha e é personalizada ainda, viu, irmãos? Tony aí, ó, para não perder. Né? Mas eu vi e eu falei, cara, que servo, né, Jesus? Mas servo demais, ainda serviu a esposa. Glória a Deus, cara, é isso. E a igreja é compromisso com a esposa, amém. Gente, não vou pregar mais não, resumiu aqui o que é o comprometimento. E um dos exemplos que eu dei lá na sala foi a questão da galinha e do porco. Não sei quantos já conhecem a questão do compromisso e do comprometimento, né? Estou vendo os irmãos ali balançar a cabeça, porque quando no café da manhã norte-americano, né, não o nosso, né, eu não como bacon no café da manhã, né, nem muito menos ovo, mas aquele tradicional que a gente vê nos filmes, né, que é o ovo com bacon e tal, né, a galinha honrou um compromisso dela, botou o ovo, mas a galinha está inteira, né, a galinha está lá, firme. O porco não, ele teve comprometimento com o café da manhã, ele se doou, ele entregou a vida, né, então é uma brincadeira que a gente faz sobre a galinha e o porco, sobre compromisso e comprometimento. Mas o comprometimento é uma das características centrais da vida cristã. Ele está profundamente ligado à sua relação com Deus. O comprometimento. A palavra hoje é comprometimento. Está ligado ao seu relacionamento com Deus, seu envolvimento com a igreja, a sua participação ativa na igreja. Participação ativa na obra do Senhor e de uma forma didática, nós vamos separar nessa noite aqui em 3 camadas o comprometimento. Uma camada mais superficial, uma camada mais profunda, até chegarmos no comprometimento sacrificial, né? E meu objetivo aqui é encorajar os irmãos a que saiamos daqui com um comprometimento sacrificial na causa do Senhor. Mas um ponto importante que eu quero deixar antes aqui, que nós estamos em crentes, nós estamos em cristãos.
existem aqueles que não têm qualquer comprometimento. São os indiferentes. Não tem compromisso com a igreja, e na igreja é só um ritual, né? Esse não será o alvo do nosso estudo, da nossa conversa agora à noite, porque, do meu ponto de vista, essas pessoas precisam entender verdadeiramente a salvação em Cristo Jesus. O crente verdadeiro tem comprometimento. Nem que seja, às vezes, superficial, mas ele entende o chamado dele. Ele sabe o que precisa fazer. A pessoa que não tem, que não trabalha, aí precisa rever o seu conceito de salvação, irmãos. Porque somente em Cristo Jesus a gente entende o nosso papel na igreja. Tá? Então, para ser o nosso texto base, vamos lá para Neemias. Neemias, capítulo 2. Neemias, capítulo 2, versos 17 e 20. Neemias, capítulo 2, versos de 17 a 20. Amém? Uma brincadeira, amém, senão misericórdia, né? Amém. Versículo 17 diz assim: Então ele lhes disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e que o rei me tinha dito. Eles responderam: Sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: O que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Oremos. Senhor, nessa noite, quero agradecer, ó Pai, pela palavra do Senhor. Primeiramente, ó Pai, agradecer porque podemos estar aqui reunidos em torno do Teu Filho Cristo Jesus, de maneira livre, de maneira aberta, Pai, com as portas abertas. Obrigado, Deus, porque temos este privilégio, até então temos este privilégio, Pai, de podermos nos reunir em culto público e estudar a palavra do Senhor, ó Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor fale através de mim, ó Pai, pecador, mas que o Teu povo, Deus, entenda a mensagem do Senhor por meio da Tua palavra, Pai. Me use, abra o coração do Teu povo para entender, para ouvir, ó Pai. E que no nome de Jesus, ó Deus, haja transformação de vidas, a começar em mim, ó Pai. Essa oração, Deus ingrato, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no verso 17, a gente percebe que Neemias, ele fala assim: Veja a situação terrível em que está Jerusalém, está em ruínas. Venham, vamos. Ele diz vamos como comprometimento de sua liderança. Ele, ao perceber essa necessidade que tinha da reconstrução, né, quem já leu aí o livro de Neemias vai ver que quando ele escuta falar que as muralhas, né, o muro de Jerusalém caiu, as portas estão queimadas, ele entra numa angústia profunda. Isso incomoda ele de tal ponto, ele precisa fazer algo. Como eu sou copeiro do rei, eu tenho acesso, eu vou tentar. Ali ele desenvolveu o seu comprometimento, entendendo o seu compromisso com Deus, honrou o seu comprometimento e como líder ele foi o primeiro a se dispor. Então o que eu quero chamar aqui para nós, primeiramente, é líderes da primeira igreja batista em Pouso Alegre. Esse chamado é nosso. O comprometimento surge conosco. Eu falo por mim, junto com o Lucas, no Ministério de Louvor, e cada líder aqui. Primeiro é a gente. É a gente. O comprometimento com a obra do Senhor. O comprometimento em fazer bem feito.
O comprometimento em entender o chamado do Senhor, entender a necessidade, parte da gente. Nós somos usados por Deus, nós somos chamados por Deus a se comprometer com essa causa. Quem puxa o carro, quem puxa o boi pelo chifre é o líder, gente. Então essa palavra de encorajamento aos líderes. Esse negócio de mandar fazer, pois eu sou chefe, é lá fora, né? Quem aí é chefe, quem tem cargo de liderança, isso é lá fora, né, Ricardo? É lá fora. Ah, eu sou chefe, eu mando você. Não, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. De manhã já as ligações já, né? O supervisor vai lá e já, ó, você vai fazer isso, tal, tal e tal, tal. Na igreja não. Na igreja o líder não faz isso não. O líder é, vamos. Vamos. Esse é o compromisso, este é o chamado. A meritocracia, fazer por merecer, é lá fora. Aqui não. Aqui Cristo Jesus, que foi o nosso líder, ele nos ensina que o serviço, o prazer em servir, já é recompensa. Né? E aí a gente pega, né, no capítulo 5, 16 de Neemias, só para a gente passear um pouquinho, capítulo 5, verso 16, só para embasar um pouquinho mais. A gente vai ver que Neemias fala assim, né? Ao contrário, eu mesmo me dediquei ao trabalho neste muro. Todos os meus homens de confiança foram reunidos ali para o trabalho. Então, líderes da Primeira Igreja Batista em Pouso Alegre, o chamado é nosso. O chamado é nosso, esse compromisso e esse comprometimento, né? E por aí vai, né? E se a gente voltar no verso 17, 18 lá de Neemias 2, a gente vai perceber que essa motivação é passada para o povo, que prontamente se dispõe porque entende essa necessidade. No verso 19, né, a gente vê pessoas que não fazem parte desse povo querendo frustrar, e sempre tem aqueles abençoados, né, mas a gente vê que somente é envolvido aquele que é capaz de entender a urgência e a necessidade. No verso 20 fala que somente está envolvido aquele que é capaz de entender a urgência e a necessidade. Então, começando aí, né, como eu disse, né, vou separar em 3 camadas o comprometimento para a gente tentar entender um pouco melhor. Né? O comprometimento superficial é aquele mais básico, que a gente vai ler ali em Mateus 13, versículo 5 e 6. Mateus 13, versículo de 5 a 6 é muito conhecido, né? A parábola do semeador diz assim que Mateus 13, de 5 a 6. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Verso 20. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra. Logo abandona. Esse comprometimento superficial que a gente vê é o cristão, pessoa crente, entendeu? Teve a alegria da salvação ali. Só que é algo superficial. É um envolvimento mínimo. Geralmente, essa pessoa que está comprometida de uma forma superficial, ela não desenvolve muito o seu comprometimento, porque as suas motivações muitas vezes são egoístas. Elas são pautadas no próprio eu. Geralmente a pessoa que é comprometida de forma superficial, ela não vai querer andar a segunda milha, né? Não, vai cansar. Vai ser algo cansativo. Eu não vou ter tempo para fazer. Esse comprometimento superficial, ele é muito egoísta. Então é um cristão que precisa constantemente estar ali, ó. Não, irmão, vem cá, vamos fazer junto, vem cá. Não, você dá conta, vamos lá. Você vai fazer. Não, você é capaz. Não, vem cá, vem cá. Vamos caminhar juntos. E nesse momento que eu vou falando, se os irmãos lembrar de alguém aí, né, já vai orando por essa pessoa, para que Deus vai trabalhando no coração dela e vai desenvolvendo um comprometimento cada vez mais real, né?
Nessa parábola, Jesus descreve que a semente que cai no solo rochoso, essa semente são pessoas que recebem a palavra de Deus com alegria. Tem a alegria da salvação. Só que essas dificuldades da vida, né, a fé ela fica abalada e logo abandona. Não consegue ter raiz. Se a gente for lá em Neemias 13, abre lá em Neemias 13, por favor. Versos de 15 a 16, a gente vai ficar navegando entre versículos chaves e o livro de Neemias. Neemias 13, nos versículos 15 e 16, diz assim: Naqueles dias que em Judá alguns pisavam uvas nos tanques de prensá-las no sábado, e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, junto com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então eu os adverti que não vendesse alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém, traziam peixes e todas as espécies de mercadoria, e as vendiam em Jerusalém, no sábado, para o povo de Judá. Aqui esse tipo de pessoa, irmãos, que a palavra mostra na história de Neemias que quando foi reconstruído ali a cidade, né, e foi juntado e teve até um censo para saber a quantidade de pessoas que chegaram ali, ficou muito claro, ora, agora nós vamos viver mediante o que a palavra do Senhor fala, né? Sacerdote, Esdras ali vai ler a palavra do Senhor e todo mundo ouviu e foi alegre e vamos mudar a vida, vamos mudar de direção, vamos mudar de jeito e nós vamos viver a vida cristã, estamos na nossa terra de novo e por aí vai. Mas Neemias teve que voltar para o serviço dele, né? Neemias teve que voltar, né? Trabalhar, né? Ninguém é de ferro, né? Trabalhar, né? Não é o contrário, descansar, né? E ele voltou. E aí, né, quando ele voltou, esses crentes, essas pessoas que têm um comprometimento superficial, Neemias foi, não está tendo cobrança. Vamos trabalhar no sábado de novo. Para quê? Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso vender. O pessoal de Tiro está vindo aí, eles vão vender mais que a gente. Não, vou aproveitar, vou vender também, né? E vai esquecendo e vai perdendo. Então, irmãos, é algo preocupante para nós, como cristãos, ver que existem esses tipos de pessoas. A função nossa, que muitas vezes entende um pouco mais, eu não estou me colocando num patamar melhor não, de forma alguma, mas se a gente vê um irmãozinho que está nesse caminho, é obrigação de quem está um pouco mais maduro da fé, orientar, caminhar juntos e falar, irmãos, não é assim, não é desse jeito. Vamos estudar a palavra do Senhor, vamos ver o que Deus tem de fato trazido para nós, né? E aí eu já quero entrar nas pessoas que têm um comprometimento mais profundo, é aquele comprometimento mais sólido, é aquele que é um estágio mais maduro e mais significativo na dedicação a Deus e a palavra e a igreja. Ele se envolve com uma entrega completa e requer a disposição de renunciar a alguns interesses espirituais, pessoais, em prol do reino do Senhor. Lá em Lucas 14, vamos abrir lá em Lucas 14. Deixa eu pegar meu marcador aqui. Lucas 14, verso 27 a 33, a gente vai ver esse tipo de comprometimento que Cristo nos ensina. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês quiser construir uma torre primeiro e não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Esse é o desafio. A renúncia, a entrega.
Esse comprometimento mais profundo, ele acaba se manifestando em ações mais concretas. São membros de uma igreja comprometidos, dispostos a servir, a contribuir de maneira regular, a manter uma vida de oração e de estudo da palavra do Senhor. Essas pessoas demonstram um desejo de crescer. Esse cristão comprometido de uma forma mais profunda, ele quer fazer diferença na sua igreja. Ele quer fazer diferença na comunidade que ele vive. Ele quer causar impactos positivos. Se a gente for lá no capítulo 3 de Neemias, vamos voltar lá em Neemias, como eu disse, a gente vai ficar perambulando aí em alguns versículos, entre Neemias e outros textos bases. Neemias 3, a gente vai ver que existe uma distribuição do trabalho. Então a gente viu que Neemias atendeu o chamado dele, porque entendeu a necessidade, o seu compromisso como líder. Ele entendeu a sua necessidade, a necessidade do povo como um todo, chamou o povo, vamos, o povo aceitou, e eles estão ali construindo um muro, e no capítulo 3 fala justamente da distribuição do trabalho. E é muito bacana quando você vê a distribuição do trabalho, que cada um faz uma parte do muro. Cada um vai lá reconstruindo, e muitos deles reconstruindo em frente à sua casa. Mas o que me chamou a atenção foi no 20, que diz que depois dele, capítulo 3, versículo 20, Neemias, capítulo 3, versículo 20, diz que depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo. Outro trecho. Desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasabe. Esse rapaz aqui, depois dele, Baruque, filho de Zabai. Baruque é o Barucão aí, ó. Baruque. O Baruque, ele reparou com zelo. Capítulo 3 inteirinho, se você ler, você vai ver que vai falando que ele foi lá e reparou os trechos seguintes, depois reparou os trechos seguintes, foi até metade, trecho seguinte, mas no 20 fala que Baruque reparou com zelo. Ele fez algo que chamou a atenção ali. A obra que ele fez em prol da necessidade ali chamou a atenção, e esse é o comprometimento mais profundo. Esse é o comprometimento mais sólido, e que aquilo que a gente faz na igreja, que aquilo que é feito na comunidade cristã, seja ela onde você está, ou seja você no seu serviço, o que você faz, as pessoas reparam porque você faz com zelo. Você não faz de qualquer jeito. Você não faz porque é obrigado a fazer. Mas a pessoa que tem um comprometimento mais profundo, ela faz porque sabe, porque precisa fazer. E tem que fazer bem feito, no caso aqui, porque senão o muro ia cair. Ele tinha que fazer a parte dele bem feita. E esse é o comprometimento, né, de Baruque. Ele entende essa necessidade, ele entende a necessidade do reino. Mas para a gente poder caminhar um pouquinho mais, que é o comprometimento que eu quero trabalhar também agora nessa noite, eu ia falar agora cedo, acostumado a dar aula de BD, é o sacrificial. A pessoa que tem um comprometimento profundo, ela entende tudo isso. E eu quero crer que a maioria dos cristãos da igreja, de uma forma geral, tem esse comprometimento profundo, sólido. Eu acredito nisso. Só que eu quero crer que Deus vai colocar no coração de todos nós o comprometimento sacrificial. É aquele radical. É aquele que é o mais alto nível de dedicação, exigindo a disposição de abrir mão de interesses pessoais, conforto e conveniência para servir a Deus de maneira significativa. Esse é o desafio, irmãos. Aí o calo aperta. E é aí que foi o soco na boca do meu estômago. E aí foi na hora que eu comecei a chorar meditando. O quão fraco eu sou. O quão frágil eu sou, que mesmo buscando a Deus, eu não tenho coragem. Eu falei isso para a Karen essa semana. Falei, Karen, será que eu teria coragem de abrir mão de tudo? Do meu serviço, da minha família, para poder servir a Deus de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais sacrificial? Eu não tenho essa coragem, Tony. Eu confesso para a igreja que eu não tenho hoje.
E quantos estão nesse patamar também, Deus chamando, meu filho, eu preciso que você seja mais radical nesse compromisso. Esse é o chamado de Deus para a igreja essa noite. Para todos nós, sem exceção. Um compromisso mais profundo, um compromisso mais real, um compromisso cada vez mais junto de Deus. Essa disposição em abrir mão de interesses pessoais, de abrir mão de conforto, de abrir mão de conveniências, para servir a Deus e aos outros de maneira significativa. As pessoas olhem as obras de nossas mãos e falam: aquele cara fez a obra com zelo. O Tony fez a obra com zelo. O Tony fez a parte dele com zelo. E eu preciso melhorar muito nisso. E foi aí que foi o soco na boca do meu estômago. Aí que foi a rasteira do Senhor na minha vida. Tá vendo, filho? Eu preciso que você se dê um pouco mais. Eu preciso. Esse é o chamado de Deus para nós nessa noite, irmãos. Vamos abrir lá em Lucas 21, versículos de 1 a 4. Muito conhecido também. Lucas 21. De 1 a 4. Diz assim: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar ali 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus, ele viu que enquanto os outros contribuíam até de maneira significativa, abundante muitas vezes, né? E diz, né, que essas pessoas iam lá no gasofilácio, né? E tiravam várias moedinhas. É como se fosse assim, a gente não vê mais moeda de 1 centavo, mas é como se fosse diversas moedas de 1 centavo. Vamos pensar assim, 1000 moedas de 1 centavo, dá 10 reais, né? 1000 moedas de 1 centavo e despeja lá, faz um barulhão, tal. Uau, aquela pessoa está ofertando bastante. Diz os estudos que falava-se nisso, né? Porque tinha um prato que ficava ali, tilintava a moeda. Essa viuvinha, ela deu do que possuía. Ela deu tudo que possuía para viver. Esse é o comprometimento sacrificial. É um estilo de vida radical centrado em Cristo Jesus. As pessoas que têm esse comprometimento sacrificial, elas não investem apenas financeiramente, mas também doam o seu tempo, as suas habilidades, as suas energias para servir ativamente ao Senhor. Ativamente no ministério da igreja, no amor. Se a gente abrir lá em Neemias, vamos voltar lá para Neemias, que é nossa história base, capítulo 1. A gente vai entender que Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 4, a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anania, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Vai lá para o verso 11. Senhor,
que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Este copeiro viu a necessidade, abriu mão de toda a sua regalia para ir lá tapar muro, tapar buraco. A gente vê que Neemias, ele entendeu o chamado. Abriu mão de tudo e foi. E o nosso desafio aqui, nessa noite, é que o comprometimento genuíno, ele é resultado de uma real transformação interior. E a gente sabe que esse compromisso, ele vai trazer crescimento espiritual, ele vai trazer as nossas recompensas, haverá grandes desafios, muita oposição, muita perseguição. E já partindo para a conclusão, é a deixa, né, Ricardo? É a deixa, partindo para a conclusão. O comprometimento com Deus e com a igreja e com a obra, ele é parte essencial dessa jornada cristã. E à medida que nós vamos progredindo nesses níveis que eu falei, do superficial, do profundo e até do sacrificial, a gente vai experimentando verdadeiramente um crescimento espiritual. Verdadeiramente. É a capacidade de a gente abraçar esse comprometimento, refletindo no nosso amor e devoção. E aqui fica algo para a nossa meditação, de tudo que eu falei nessa noite. A medida deste comprometimento não é o que damos. A medida deste comprometimento sacrificial não é o que damos, mas a integridade com que oferecemos nossas vidas a Deus, prontos para segui-lo em todos os momentos e em todas as circunstâncias. E minha oração nessa noite, irmãos, se você puder levar uma palavra para a sua casa e que fique guardado no seu coração, assim como ficou na minha, é que a gente saia daqui incentivados a servir cada vez mais ao Senhor, buscando este comprometimento sacrificial. Que o Espírito Santo nos incomode cada vez mais para fazer a obra dele. Que Deus coloque cada vez mais pessoas em nossos caminhos para evangelizarmos. Que Deus nos dê cada vez mais capacidade, força e vigor para estarmos aqui. Não era para eu estar aqui essa noite. Deus sabe o que aconteceu comigo, as dores que eu passei essa semana. Mas Ele foi misericordioso. E vencemos, não foi, meu anjo? E vencemos. E para a glória de Deus, estamos aqui, juntos estudando a palavra do Senhor. E eu quero que você saia daqui nessa noite, encorajado a assumir esse compromisso sacrificial com o Senhor. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nessa noite eu quero agradecer a Ti, Deus, pela palavra do Senhor. Eu sei, ó Deus, que muitas vezes uma palavra pode parecer dura, ó Pai. Mas a palavra do Senhor, ela não é uma palavra, ó Deus, para deixar a gente da mesma maneira, conforme escutamos, ó Pai. Que a Tua palavra, ó Deus, toque no coração dos Teus filhos, assim como tocou no meu coração, ó Pai. Que a Tua palavra, ó Deus, injete em nossos corações o ânimo necessário para fazermos cada vez mais a obra do Senhor com esmero, Pai, com zelo. Que as pessoas que estão aqui nessa noite são as pessoas que eu sei que o Senhor preparou o coração para ouvir a palavra do Senhor, ó Pai. A começar em mim. Comece a Tua obra, Pai, de transformação. Comece, ó Pai, a Tua obra de compromisso cada vez mais real no Senhor. Nos ajude, ó Pai. Me ajude nessa tarefa. Que no nome de Jesus, Deus, a Tua igreja, a primeira igreja batista em Pouso Alegre, seja reconhecida, ó Pai, como uma igreja zelosa, como uma igreja comprometida com a obra do Senhor, como uma igreja comprometida com a vida cristã, como uma igreja comprometida com a causa do Senhor, ó Pai, com a proclamação do Teu evangelho, em ganhar vidas para Jesus. Nos ajude, ó Pai, nessa tarefa.
Abençoe, ó Pai, a família do nosso pastor que está em viagem. Sê com eles, ó Deus, nesse momento de renovo, de refrigério. Sê com a tua igreja, ó Pai. Continue sendo misericordioso conosco, Pai, pois a tua graça nos basta. E esta oração, Deus, grato por tudo nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Irmã Camila.